Oséias. Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Antes de ler esse texto, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Pai, mais uma vez nós olhamos para Ti, desejosos de contemplar a glória do Teu Filho amado, na Tua palavra. Abre-nos os olhos do coração, para que vejamos um pouco mais de Cristo. Semeia a Tua palavra nos nossos corações, para que frutifique para Ti. Nós somos Teus, assim como o Senhor é nosso. Atrai-nos após Ti. Nós Te entregamos esse tempo, para que o Senhor o use, derrame sobre nós da chuva dos céus. Em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. Amados, esse trabalho de santificação das nossas almas é um trabalho de atração. Nunca podemos deixar de ver santificação sem esse foco. Santificação não se processa por pressão. Santificação não se processa por coação. Santificação não se processa por obediência a leis, preceitos, regulamentos. Santificação é um processo de atração. E poder de atração é o que não falta ao nosso Senhor Jesus. Quando aquela noiva do livro de Cantares, que tipifica ali a igreja, ela vai seguindo o seu amado e falando a respeito da sua relação com ele, primeiro, o foco desse amor está no eu, está nela mesmo. Quando ela diz assim, o meu amado é meu. Quem é o foco? Ela. O meu amado é meu. Depois ela diz, e eu sou dele. Depois, no progresso do amor relacional naquele livro, a segunda vez que ela faz uma declaração semelhante, ela inverte e diz assim, eu sou do meu amado. Quem é o sujeito agora? O amado, ele. Eu sou do meu amado. E então, aí ela diz, e ele é meu. E depois a terceira vez, no capítulo 7, verso 10, de Cantares, ela diz assim, eu sou do meu amado. Quem é o possuidor? Ele. Eu sou do meu amado. E ele tem em mim o seu contentamento. Quanto mais ela foi se relacionando com ele, descobrindo o coração dele, mais ela viu que no coração dele havia ela. Eu sou do meu amado, e ele tem em mim o seu prazer, o seu contentamento. Mas, irmãos, que processo maravilhoso da graça de Deus é esse? O amor atrativo do Senhor. Amor que nos coloca de quatro aos seus pés. Paulo diz em Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. A palavra ali significa amarra com cadeias e leva cativo. É cadeia, é cativeiro, mas é cativeiro do amor. E não tem nenhum outro motivo, senão esse. Só isso é capaz de nos dar uma relação sólida com o Senhor. Duradoura, de qualidade. Porque esse poder de atração do amor é realmente o único poder irresistível. Sabe, irmãos, nós somos estimulados pela lei. A lei nos estimula muito. Ela fala ao nosso homem natural. Você quer ser santo? Faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, arranja isso, arrume aquilo. Né? Então a lei nos estimula. Quando o povo de Deus recebeu a lei no Velho Testamento, eles disseram assim, tudo que o Senhor falou, nós faremos. É como se eles dissessem, os mandamentos aí são só 10, não tem mais 10 não. Né? Tudo que o Senhor falou, nós faremos.
Mas quando eles foram ao deserto, o que aconteceu? O que diz Deuteronômio 6? O Senhor fala assim por meio de Moisés: eu vos guiei por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, para vos provar, e para saber o que estava no teu coração. Porque o Senhor deseja se relacionar com o nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração, mas nós não sabemos. Então esse processo de santificação na vida cristã passa pelo deserto, porque Ele quer que nós saibamos o que está no nosso coração. E sabe o que acontece quando nós vamos descobrindo o que está no nosso coração? Segundo o irmão Charles Mackintosh, autor do Notas do Pentateuco, aquela maravilhosa obra, ele diz assim: o coração do homem é um inferno em miniatura, que somente pode ser aberto debaixo da graça de Deus. Então, quanto mais nós vamos andando numa vida relacional com o Senhor, mais nós vamos vendo a feiura do nosso ego e a malignidade do nosso pecado. Sabe quem é o homem ou a mulher crescido espiritualmente? É aquele que sabe que nada sabe e sabe que nada é, mas a sua suficiência vem de Deus. Ele não precisa ter valores nele, sabe por quê? Porque ele tem todos os seus valores no seu amado. Ele se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz. Paulo diz em Filipenses que ele aprendeu isso seguindo ao Senhor. Ele não diz que ele descobriu automaticamente. Ele usa uma palavra ali processual. Filipenses 4, de 10 a 13. Ele diz assim: eu aprendi, aprendizado, uma vida de relação com o Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado. Sabe o que acontece conosco quando nós somos humilhados? Nós entramos na caverna do ego, nos enchemos de autopiedade e pensamos assim: ninguém nos entende, ninguém nos aceita, ninguém nos ama, né? Então Paulo diz: eu sei ser humilhado, mas também ele diz: eu sei ser honrado. Sabe o que acontece conosco quando somos honrados? Nós nos inchamos. E Provérbios diz assim, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então Paulo diz: eu sei ser honrado, e sei que não há glória em mim, mas eu também sei ser humilhado, porque eu sei que eu nada sou. Quanto mais nós crescermos na vida cristã, quanto mais Cristo for formado em nós, mais nós nos admiraremos das pessoas nos tratarem tão bem baseados no que nós somos e no que nós merecemos. Então, quando você receber muitas pedras, você vai descobrir que estão faltando um tanto ainda, baseado no que você é, no que nós somos. Isso é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque o Senhor é assim. O Senhor foi traído por um dos seus mais íntimos, seus escolhidos de 12. Ele foi negado por um dos mais próximos do seu coração. Ele foi abandonado finalmente por todos. E depois disso cuspido e esbofeteado. Mas não abriu sua boca. Ele é o servo do Senhor, que andou em trevas, sem luz exterior nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Irmão, será que você concorda comigo que isso é verdadeira liberdade? Isso é ser livre. Porque o nosso cativeiro é o nosso próprio ego. Na verdade, nós não somos cativos dos outros, nós somos cativos de nós mesmos. Quanto mais Cristo é formado em nós, mais livres nós somos. Porque nós somos livres para ser humilhados, não tem problema. E nós somos livres para ser honrados, também não tem problema. Nós somos livres para ter abundância, não tem problema. A abundância não vai corromper e distrair os nossos corações. E nós somos livres para ser pobres. A pobreza não vai nos levar à amargura, nem ao ressentimento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, quanto o Espírito Santo deseja formar esse Cristo em nós.
Há 3 versículos na Bíblia que precisam ser colocados juntos. Eles usam uma palavra no original, no grego, koilia, ventre, traduzida aí na nossa revista e atualizada, nossa tradução portuguesa para ventre. Uma dessas expressões está em João 7, versos 37 a 39, quando o Senhor diz assim: quem crer em mim, do seu interior, koilia no grego, ventre, do seu ventre, fluirão rios de água viva. Sabe o que significa koilia, ventre? A nossa sede mais fundamental. A nossa sede mais essencial. Aquilo que nossa alma mais anela, isso é koilia. Então o Senhor diz que aqueles que são dele, do seu ventre, fluirão rios de água viva. E João 7, 37 a 39 explica que esse fluir é por causa do Espírito Santo, que seria dado depois que Jesus fosse glorificado. É isso que João explica nesse texto aí, se você abrir o texto. Nós só temos 2 opções com relação a essa koilia, esse ventre, no nosso ser humano. Ou ele é fonte que flui, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, Cristo é formado em nós, e nós aprendemos dele, como Paulo diz em Filipenses 4. Ou então a outra opção, é que esse koilia, esse ventre, essa sede mais essencial que nós temos em nosso ser, se torne o nosso tirano. E você então vai ver isso, se quiser conferir aí na sua Bíblia, Filipenses 3, se não me engano, verso 17, 18 ou 19. Abra aí e você vai localizar, Filipenses 3. Paulo fala sobre alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim, o Deus deles é o ventre, koilia, no grego, a mesma palavra. Filipenses 3, quase no final do capítulo. O Deus deles é o ventre. 19. Se do nosso ser não há esse aprendizado de Cristo, esse fluir do Espírito, essa relação de amor com o Senhor, então desse ventre, desse ser mais interior, essencial, fluirão rios de água viva. Primeiro nos descedentaram, e depois descedentam outros, pela graça de Deus. Ou então, se esse processo de atração de amor não tem se desenvolvido em nossas vidas, essa koilia se tornará o nosso Deus, com letra minúscula, o nosso tirano. Nós seremos escravos dele. O Deus deles é o ventre. A sua glória está na sua infâmia, porque só se preocupa com as coisas terrenas. De novo, Romanos 16. Abra sua Bíblia. Romanos 16. Deixe-me localizar o versículo para os irmãos. Exatamente. Verso 18. Paulo fala sobre algumas pessoas que não servem a Cristo, o nosso Senhor. Servir. Essa palavra latreia, servir, significa adorar, servir, tem a mesma raiz. Nós somos dele. Nós cantamos agora há pouco, vivo para adorá-lo, vivo para a sua glória. Latreia, não é? Vivemos para adorá-lo. Ele diz aqui, esses não adoram, não servem a Cristo, mas servem o quê? O seu próprio ventre. Outra menção, koilia. Esse Deus interior, esse anseio interior. Irmãos, quando nós não andamos nessa atração de amor relacional com Cristo, nós não temos outra opção. Eu e você iremos servir ao nosso ventre. E nesse nível, os nossos apetites serão insaciáveis. Totalmente insaciáveis. Não há nada que possa nos saciar. Porque nós somos criados com esse ventre, koilia, para ser saciado exclusivamente pelo nosso Deus. Pelo seu amor, pela sua presença, pelo que Ele é. Então nós não temos outra opção. Por isso que o Senhor Jesus no Sermão do Monte disse assim, não podeis servir a 2 senhores. Você vai rapidamente amar a um e aborrecer-se de outro. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada serve. Não há uma terceira opção. Só há 2 opções. Oséias capítulo 11, o texto que eu pedi que os irmãos abrissem, é um texto
tão lindo, que vai nos ajudar a compreender as entranhas, coilia de Deus, esse Deus que nos chamou para a vida relacional com Ele. Quais são essas suas entranhas de amor? E que o Espírito Santo possa usar essa palavra para estimular a nossa coilia. Antes ainda de lermos, já vamos ler agora mesmo esse texto. Há 2 salmos que também expressam de uma maneira muito clara que o anseio, essa sede mais essencial do nosso ser, ela é a mola mestra que rege a nossa vida humana. Salmo 63. Deixa aí marcado o texto de Oséias, se quiser. Vamos olhar mais 2 versículos antes de lermos Oséias. Salmo 63 é um salmo magnífico. Davi escreve esse salmo quando estava no deserto de Judá. E se você olhar o contexto, você vai ver que ele escreve esse salmo depois da rebelião de Absalão, seu filho, o qual ele amava, e que se rebelou contra ele, fez aquela sedição, aquele trabalho de bastidores e usurpou o trono de Davi, seu pai. Mas o coração de Davi não amava o trono. O coração de Davi sempre amou a Deus e não ao trono. Não o governo, o poder, a preeminência, a primazia. Então, quando Absalão usurpa o trono, o que Davi faz? Ele se retira de Jerusalém com seus valentes, não é assim? E diz a narrativa lá em 1 Samuel 15, 16, que na medida que ele ia se retirando de Jerusalém, havia um tal Simei, que o amaldiçoava. E um dos capitães do exército de Davi ficou muito indignado com aquilo. Ele falou assim: meu senhor, disse para Davi, você não quer que eu passe a espada no pescoço desse indigente aí? Desse cão morto? Que vem falando essas blasfêmias aí contra você? E Davi falou assim: não. Se o Senhor o mandou me amaldiçoar, que ele me amaldiçoe. Esse é o homem que cresceu aprendendo em Deus, tinha suficiência em Deus. E lá diz que eles foram caminhando e Simei ia amaldiçoando. E eles caminhando e o Simei ia amaldiçoando. Até que eles chegaram exaustos. Observa essa palavrinha lá na narrativa, de 1 Samuel 16. Eles chegaram exaustos ao Jordão. Sabe o que significa Jordão? Descendo. Jordão é aquele que desce. As suas nascentes estão lá no Hermon, mas ele desce, 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 desce. Até onde? Até o mar morto. Sabe por que nós temos tantos problemas? Porque nós não estamos bem mortos. Cristo não é ainda toda a nossa suficiência. Uma vez um irmão queria ensinar o outro sobre essa questão de estar mortos com Cristo. Então ele disse assim: parece que algum tempo atrás teve um amigo seu aí que faleceu, não é? Ele disse: faleceu. Onde que ele está? Está no cemitério, está sepultado. Falou assim: então você vai fazer o seguinte, vai lá, chega na beira do túmulo e fala para ele tudo aquilo que você queria falar quando ele estava vivo e você não teve coragem. Tudo que ele fez contra você, vai lá e dá umas... retribui, vinga lá, faz os teus insultos lá na beira do túmulo. Aí ele foi lá e fez o discurso dele. Você fez isso, você é isso, você é aquilo, você... E voltou para aquela pessoa. E aquela pessoa perguntou assim: você falou com ele? Falei, coloquei tudo para fora. E o que ele respondeu? Aí o fulano disse: nada. Quanto mais, irmãos, a nossa vida é identificada com Cristo, mais nós nos tornamos não indiferentes, mas imunes aos elogios e às humilhações. Provérbios diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Como nós precisamos aprender dessa vida oculta? Então, no Salmo 63, quando Davi vai se retirando de Jerusalém, ele escreve esse salmo. E ele começa esse salmo falando dessa coilia. Como começa o salmo? Você abriu aí? Ó Deus. Ele não diz assim: ó trono, eu te perdi. Mas ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco, olha aí, a coilia, o ventre, ânsia. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja numa terra árida,
exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória ou formosura. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Irmão, quanto o Senhor deseja nos conduzir a Ele mesmo. Isso é liberdade, verdadeira liberdade. O Salmo 42, Davi começa mais ou menos da mesma forma. Salmo 42, ele começa assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira. De novo o ventre suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, irmãos, essa é a sede mais essencial das nossas almas, que só podem ser saciadas nesse que é a fonte da vida, nosso amado Senhor. Oséias capítulo 11, então, diz assim. Oséias capítulo 11. Olha que linguagem. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, escravidão, impotência, chicotes, aflição. O Egito é figura do mundo, o que nós éramos sem Cristo. Do Egito chamei quem? O meu filho. Quanto mais eu os chamava, é claro que esse meu filho aqui significa Israel. No contexto do Velho Testamento, esse servo do Senhor aponta tanto para Israel, no sentido imediato, literal, quanto para o Senhor Jesus, o Messias, no sentido último. Então aqui se refere a Israel, figura da igreja. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Isso é o que nós somos por natureza, é assim que nós somos. Ele nos chamou como meninos, nos tirou do Egito, mas quanto mais ele chamava, mais nós nos afastávamos. Sacrificavam a Baalins, ídolos. Nosso ídolo central, nosso maior ídolo se chama eu mesmo. Nós somos ególatras. A nossa enfermidade se chama eu. Nosso remédio se chama Cristo. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Que linguagem mais doméstica, mais maravilhosa, não é? As entranhas, a coilia de Deus. Deus nos tomou como meninos e nos ensinou a andar. E nós estamos aí todo o tempo nos desviando dele. Ô pai, mas por que o senhor faz isso comigo? Ô pai, mas a tua vontade é muito difícil. Ô pai, mas o senhor é muito complicado. Ô pai, mas eu não consigo te entender. Né? Mas eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas eles não atinaram que eu os curava. Porque nossa enfermidade se chama eu. E nossa solução se chama ele. Eles não atinaram que eu os curava. Eu os atraí com cordas humanas. Essa é a coilia de Deus. E com laços de amor. Laço de amor. E fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Está vendo o cativeiro, a escravidão? Jugo na queixada, como aquele freio que puxa a mula, não é? Dói, por isso ela obedece, não é? Toca ali aquela comissura lá da boca dela, sensível, não é? Esses são os ídolos. Isso é o que o nosso eu faz conosco. Dor, sofrimento, escravidão, amargura, peso, ressentimento, vingança, tormento, ansiedade, preocupação, tudo é eu, não é? Quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei, essa é a natureza do nosso Deus, me inclinei para dar-lhes de comer. Eles não voltarão para a terra do Egito. Nós sabemos que o povo de Israel nunca voltou para o Egito, de onde eles saíram, não é?
Mas porque eles não puderam seguir e responder essa relação amorosa com Deus, Deus precisou fazer algo. Porque Ele é um Pai que disciplina todos quantos ama. Todos que Ele recebe como filhos. Então eles foram para o cativeiro. Assírio primeiro e depois o babilônico. Aqueles 70 anos. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Porque recusam entregar-se de todo. Recusam converter-se. Isso é o que o nosso Pai quer fazer conosco. Por causa da sua coelia, seus laços de amor. Ele quer nos converter totalmente a Ele. E Ele não vai descansar até que Ele conclua essa obra. Graças a Deus. Aquele que iniciou boa obra em vós, há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Mas, irmãos, de alguma maneira, nós podemos responder mais apressadamente a isso. Podemos. Podemos acolher a palavra em nós implantada, que é poderosa para salvar nossas almas. Não considerar vã a graça de Deus. Responder a ela. Seguirmos ao Senhor mais apressadamente. Vivermos uma relação límpida com Ele, sem hipocrisia. Expondo os nossos corações, confessando os nossos pecados, deixando de usar máscaras com Deus, porque Deus é aquele que nos conhece do princípio ao fim, do lado avesso, de dentro para fora, não é? Sumo sacerdote que usa essa faca, como lá no Velho Testamento se fazia com sacrifício, esfolava primeiro, tirava o couro, depois abria no meio, tirava as entranhas, lavava com água, fazia tudo isso antes de queimar a vítima. É isso que o Senhor nos faz quando nós nos colocamos no seu altar. Só que é um trabalho de amor. Na verdade, você não fica ali olhando quão dolorosa é aquela faca, mas você vê mais a mão que segura esta faca. E que vai nesse processo nos libertar de nós mesmos, do nosso verdadeiro cativeiro, a nós mesmos. Então ele esfola, abre, tira as entranhas, lava, e no final ele queima tudo. Então Deus podia aspirar aquele holocausto como um aroma suave, né? A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Que coisa, né? Diante das entranhas do amor de Deus, como isso nos humilha, irmãos? E humilha naquele sentido gracioso, né? Nos humilha diante desse amor. Quem está falando esse é o Pai. É o Pai que tirou o menino do Egito. É o Pai que ensinou o menino a andar. É o Pai que diz que se curva sobre o menino para aliviar o jugo dele. Ele diz que esse menino é inclinado a desviar-se dele. Esse não é o nosso coração? Se é chamado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Mas ainda assim, como eu te deixaria, ó Efraim? Olha a coelia de Deus, as entranhas de amor. Ele está dizendo, eu chamo, eles não respondem, mas eu nunca vou deixá-los. Eu vou continuar chamando a eles. Até que de alguma maneira eles vão respondendo, vendo quem eu sou, vendo a falência da vida natural deles, a infelicidade deles viverem entregues a si mesmos, seus planos, seus desejos, suas ambições. Eu vou convencê-los disso. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como eu te faria como Admar? Como te fazer um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões a uma se acendem. Não tem figura mais linda, não é? Para falar sobre essa coelia de Deus, seu amor por nós. A alma, o coração de Deus suspira por nós. É por isso que o Espírito Santo em nós suspira por Deus, com ciúmes. É porque o Espírito Santo é Deus, e Deus suspira por nós. Não executarei o furor da minha ira, e não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus, e não o homem. O homem desanima, o homem tem limite, o homem faz troca. Você tem que fazer aí, cumprir metade do trato. Se você não andar metade do caminho, eu também não ando outra metade. Lembra na parábola do filho pródigo?
tão precioso naquele capítulo das coisas perdidas, Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Né? Capítulo 15 de Lucas. Lembra quando aquele filho perdido está voltando para casa? O que aquela parábola narra? Que aquele velho pai estava lá no alpendre, na varanda. E a parábola diz que ele viu o filho de longe. Desde que o filho saiu, o coração do pai não mudou. Você já compreendeu aquela parábola, irmão? No contexto oriental, das famílias orientais, no qual então aquela parábola foi escrita, se um filho chegasse para o pai e falasse assim: pai, dá-me o que me cabe da herança. Não foi o que o filho falou? Sabe o que significa? O filho como que tirar a luva e dar um tapa de luva na cara do pai. E falar assim: você está velho, mas é um velho saudável. O senhor não morre nunca. Estou querendo que o senhor morra depressa e me dá a parte que me cabe da minha herança, porque é minha. E eu quero viver e aplicá-la como eu quero. É a minha herança. Mas o senhor está demorando muito para morrer e eu não estou com paciência de esperar. Estou à morte. Então me dá a parte que me cabe da minha herança dos bens. Então ele se retirou para uma terra distante e foi viver segundo a sua própria independência e autonomia. Né? Então lá diz, quando ele estava no chiqueiro, passou todo o processo que você já conhece, ele entende que até os trabalhadores do seu pai estavam numa condição melhor do que a dele. Aí ele ensaia um discurso de retorno para o pai. O discurso é assim: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse é o discurso. Então ele ensaia bem o discurso, dá uma limpada lá no fedor do porco e vai caminhar de volta para casa. Aí ele está voltando, o pai está lá na varanda. E diz a parábola que o pai o avistou de longe. O pai estava naquela expectativa, porque o amor não fecha a gaiola. O amor abre a gaiola. Então o amor do pai abriu a gaiola e deixou o filho embora. Porque só há um tipo de cativeiro. É o cativeiro do amor. Então quando o pai abriu a gaiola, o filho se foi. E daí a pouco, o filho voltou para a gaiola do amor. Então ele vem com seu discurso ensaiado. Imagina aquele velho que estava naquela expectativa do amor, no alpendre da sua casa, e diz que avistou o filho de longe. Agora, monte a cena na tua cabeça. Lá diz no texto, se você quiser confira, que o pai correndo, imagina lá o velho lá desesperado, viu o filho de longe, ele sai, que nem um doido, não é? Correndo, o abraçou e o beijou o fedorento. Né? Que estava voltando naquele estado. E aí o filho vai começar a falar o discurso dele, você se lembra? Então ele vai dizer assim: meu pai, ele veio preparadinho, ensaiadinho, né? Porque ele tem um senso de culpa. Ele não devia ter feito assim. Como é que ele fala que o pai é um velho que está demorando para morrer? E que ele então quer usar os bens dele, gastar do jeito que ele tem a melhor noção de vida. O pai é um quadrado, um retrógrado, não é? Então ele está voltando para a casa do pai e diz assim: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Falta uma frase do discurso. Mas o pai aí o interrompe. Sabe por quê? A nossa relação essencial com Deus não pode ser mudada. Ele nunca vai nos tornar um trabalhador dele. Nós somos filhos. Ele nunca vai nos colocar na posição de trabalhadores. Então, se você lê a parábola com cuidado, você vai ver que o filho não completa essa frase, porque o pai não permite. Ele interrompe ali. Ele não fala para o pai: faz-me como um dos teus trabalhadores, porque ele é o filho. Então quando ele está chegando: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí muito bom, porque ele está vendo que ele é filho, mas não tem dignidade para sê-lo. Então ele está vendo quem ele é. Isso é importante para nós, ver quem somos, não é? Diante do que ele é. Só que a relação não vai ser mudada. Uma vez feitos filhos, nós somos para sempre filhos. Filhos do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando ele chega nessa parte do seu discurso, o pai o interrompe e fala assim: traz depressa o bezerro cevado. Não é? E o anel, para colocar no dedo, que fala de filiação, de herança. Ele é filho, então ele é herdeiro. Imagine isso, irmão, que herança que ele tinha, ele já tinha saído, gastado tudo, do jeito que ele queria. E o pai manda trazer o anel para colocar no dedo dele.
o anel de herdeiro. O herdeiro já tinha esbanjado toda a parte da herança dele lá, mas o pai tinha mais para ele, quando ele retornou. Então o pai falou, traz depressa o anel e coloca no dedo dele, porque ele é filho, ele não é empregado. E traz sandália também, coloca no pé dele, porque ele não é empregado. Empregado lá andava descalço naquela época, mas os filhos andavam de sandálias. Então coloque sandália nos pés, porque ele é o filho. Aí você sabe que tem um outro filho na história. Outro filho fica lá no cantinho da porta dizendo assim, ei, mas esse pai está velho, caduco mesmo. Está louco mesmo. Como é que ele faz isso com esse promíscuo? Como é que ele faz isso com esse libertino? Não é? Que agora volta achando que ainda é filho. E está lá quieto no seu canto. Ele fala assim, meu pai, o senhor nunca me deu um bezerrinho, né? Nem um bezerrinho, para eu fazer um churrasco aqui com meus companheiros. Mas esse teu filho, ele nem diz meu irmão, ele diz teu filho. Esse teu filho estava lá naquela vida dissoluta e voltou, o senhor faz isso, anel no dedo, sandália nos pés, vestes, né? Vestes novas para tirar lá o cheiro do porco, não é? Vestidos novos. Aí o pai vai ajudar o filho mais velho com o mesmo amor com que ele tratou o mais moço. Ele diz assim, meu filho, agora é uma outra situação, é um outro problema. Aquele primeiro não compreendia o amor do pai. Esse segundo filho não compreendia a graça do pai. Então, quando ele fala isso, o pai olha para esse mais velho e diz assim, meu filho, há tanto tempo estás comigo, tudo que é meu é teu. Essa frase, tudo que é meu é teu, é uma necessidade para outros tantos de nós. Porque eu penso que de alguma maneira nós estamos ou numa posição ou na outra na vida cristã, ou do pródigo ou do mais velho. Quanta necessidade nós temos de ter esse nosso coração corrigido. Se nós reconhecemos que temos insultado o nosso Deus assim, desprezado a Ele, seu amor, sua bondade, a herança que temos nele, e querendo viver a nossa vida independente do nosso jeito, mas então seu amor tem de novo falado aos nossos corações, e nós estamos voltando, e nós estamos sendo atraídos, então nós somos o pródigo. E nós precisamos saber então o que o nosso Pai tem para nós, como eu já compartilhei nessa parábola. Mas se nós somos aqueles que estão em casa há tanto tempo, eu te sirvo, eu sou sempre lá, eu sou comprometido, eu sou ativo no meu trabalho, no meu ministério, sirvo aos outros, faço isso, faço aquilo. Então nós precisamos ouvir o que o Senhor falou para o mais velho. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Irmão, o Senhor nunca nos prepara um banquete e nos deixa apenas com o antepasto. Ontem nós vimos uma cena muito interessante na casa do Glênio. Na borda de uma esquadria de madeira, de uma janela, tinha uma lagartixa. A lagartixa subiu ali na borda, do lado de fora do vidro, e ela queria comer um cupim alado. Na nossa região a gente chama isso de aleluia. Né? Esse cupim alado. Não sei por que se ele voa meio apavorado assim, né? Então ele é chamado de aleluia lá. É o cupinzinho alado, antes dele perder lá a asa. Ele estava voando pelo outro lado da janela. E vocês imaginam a lagartixa, né? Ela estava ali que parecia um crocodilo. Ela armava aquele bote assim e dava a bocada no vidro, e dava outra bocada no vidro, e outra bocada no vidro, e não pegou nenhum daqueles cupins. Essa não é a atitude do nosso Deus para conosco. Ele não nos mostra o banquete e nos deixa do outro lado do vidro, dando bocada na janela. Ele nos chamou para comer aquilo que Ele nos deu em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Veja que lindo versículo. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus. Fidelidade tem como base aliança. Você só pode ser fiel a uma aliança, não é? Então, todas as vezes que diz que Deus é fiel, está subentendido que Ele tem conosco uma aliança. E nós sabemos que Ele tem uma aliança incondicional, não é assim? Sancionada com o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Uma aliança incondicional. Então diz, Deus é fiel. Ele não vai negar isso nunca, essa aliança.
Qual o aspecto dessa aliança mostrado aqui, em 1 Coríntios 1,9? Pelo qual fostes chamados, o quê? A comunhão, não diz com o seu filho. Presta atenção, irmão. Cada letra, cada preposição na Bíblia é importante. Mas a comunhão de seu filho. Está dizendo que o filho é o alimento. Não é a comunhão com ele, é a comunhão dele. É como o pai do lado, Deus fiel de um lado da mesa, nós do outro lado da mesa, e a refeição que é servida é seu filho, Cristo. Ele nos chamou para a comunhão comunhão. Essa palavra significa comer juntos. Comunhão de seu filho, Jesus Cristo. O banquete. Nós comemos dele. Deus tem prazer em nos dar esse banquete. Cristo. Não é? Para que nós comamos dele. Não fiquemos batendo a boca no vidro, como aquela lagartixa. Ele nunca faz isso conosco. Né? Colossenses, capítulo 2, o texto onde nós estávamos. Nós vamos estudar rapidamente, não vamos gastar muito tempo, não. Olhando um pouquinho nesse capítulo 2 e vendo o que é então capaz, segundo a visão de Colossenses, é claro que há mais itens, mas o que tem essa capacidade de nos distrair desse banquete? Nos distrair desse Cristo, dessa comunhão, desse chamado tão maravilhoso da graça. Porque nosso coração é tão apegado a coisas que não são, tão tendente a desvarios, como nós lemos em Oséias 11. Antes de vermos alguma coisinha sobre Colossenses 2, vou colocar para os irmãos de forma bem objetiva, agora mesmo. Se você abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, eu não vou ler o texto, mas por favor abra, para que você veja alguma coisa. Você vai ver que um dos cativeiros nos quais Israel se colocou durante o período negro dos juízes, que foi o período mais negro de toda a história de Israel, o período dos juízes. Eles passavam ali um processo cíclico. Eles estavam em relação com Deus, daí a pouco eles abandonavam a Deus, essa é a ordem. Quando eles abandonavam a Deus, o que acontece imediatamente? Eles levantavam um Deus estranho, a ordem sempre é essa na nossa vida. Nós estamos em relação com Deus, a nossa relação com Deus se esfria. Quando a relação com Deus se esfria, nós começamos a adorar o que não é, nossa coelhia, nosso próprio ventre, nossos desejos, não é? Então, esse povo era submetido ao cativeiro desses próprios deuses, a reis pagãos. Depois eles se arrependiam, e então eles faziam o quê? Retornavam para Deus. Esse é o processo cíclico de juízes. Um desses processos, uma das etapas desse processo, acontece com os midianitas. Está aí em Juízes 6, se você abriu a Bíblia. O Senhor usa Gideão, você conhece a história, para libertar o seu povo. Mas o que interessa para nós aqui, antes de lermos Colossenses, é que em Juízes capítulo 6, vou localizar o verso para os irmãos. Verso 4. Lá no verso 1 diz que o Senhor entregou o seu povo na mão dos midianitas. Não é isso? Juízes 6. Na tipologia tão linda do livro de Juízes, há uma tipologia magnífica no livro dos Juízes, que falam dos nossos inimigos espirituais. Desde o primeiro cativeiro até o último cativeiro aos filisteus, quando o Senhor usou Sansão para libertar o seu povo. Há uma tipologia linda nesse livro. Os midianitas tipificam tudo o que nos tira o deleite de Cristo. Sabe por quê? O versículo 4 diz assim: esses midianitas contra Israel se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Presta atenção agora, por favor, nessa frase final. Juízes 6, 4. E não deixavam em Israel, o quê? Sustento algum. Você percebe o que está acontecendo aqui? O povo de Israel estava na terra da promessa, na terra da herança. Terra que manda leite e mel. Como Paulo diz em Efésios 3, é figura das insondáveis riquezas de Cristo. Não é assim? Eles estavam na terra, mas qual o problema aqui?
A terra não estava neles. Nós estamos em Cristo, não é? Irreversivelmente, graças a Deus. Nós somos colocados em Cristo, ninguém vai nos arrancar dele. Não é assim? Mas a pergunta é, Cristo tem sido formado em nós? Cristo está em nós? Por que você acha que Paulo, quando ora em Efésios, ele diz assim, que sejais fortalecidos com todo o poder, Efésios 3, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Você podia falar, peraí Paulo, peraí, você está confuso na sua teologia. Os Efésios já são irmãos, são cristãos, eles já têm Cristo. Por que você vai orar por eles para que Cristo habite no coração deles? Cristo já não habita no coração deles? Se você perguntasse isso para Paulo, ele responderia assim, habita, mas precisa habitar integralmente. Ele habita num quarto, mas precisa habitar na casa inteira. Habite. Essa palavra lá, o original grego, sabe o que significa? Literalmente, é uma palavra enfática no original, conforme ela é usada. Significa habitar para baixo, fixar residência. É o sentido dessa palavra no original. Interessante, né? Paulo está orando para que Cristo não seja o visitante daqueles corações que ele já regenerou, mas que ele seja um habitante que fixou residência. Habita para baixo, fixa residência. Que Cristo habite nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aquela oração de Efésios 3. Então qual a dificuldade? Não é que nós precisemos ser colocados em Cristo, nós já estamos nele. Mas o quanto da terra está em nós? O quanto de Cristo está em nós? O quanto de Cristo está formado em nós? O quanto da nossa mente é a mente de Cristo? O quanto da nossa vontade é a vontade de Cristo? O quanto das nossas emoções são emoções de Cristo? Essa é a questão. Então, Juízes 6,4, não deixavam em Israel sustento algum. Esse é o trabalho dos midianitas. Tudo que nos tira o deleite de Cristo. Versículo 6 repete. Assim, Israel ficou muito debilitado. Talvez isso aqui descreva, né? De modo geral, a posição da igreja nos nossos dias. Muito debilitado. A igreja é de Cristo, ela está em Cristo. Mas o quanto de Cristo está na igreja? Tem sido formado na alma do povo de Deus, né? Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Sabe qual é o remédio? Verso 11. Irmão, o verso 11 é muito precioso, porque ele contém um princípio espiritual. E princípios na Bíblia são muito importantes. Deus tem um compromisso com seus princípios, antes de ter compromisso com pessoas. No versículo 11 de Juízes 6 diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Presta atenção agora no final. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Esse é um princípio espiritual que vai nos ajudar para nós ficarmos livres dos midianitas. Tudo que nos tira o deleite de Cristo. Sabe, tipologicamente falando, o que significa malhar o trigo no lagar? Significa que nós precisamos guardar a palavra de Deus, trigo, mediante o trabalho da cruz, lagar. A única forma de nós não sermos distraídos do deleite de Cristo é guardarmos a palavra de Deus mediante o trabalho da cruz em nós. Essa questão do trabalho da cruz em nós falaremos nas próximas reuniões. O que significa isso? Mas então guarde esse princípio espiritual. A única forma de não sermos distraídos, Cristo ser verdadeiramente formado em nós, a terra em nós, é guardarmos a palavra de Deus mediante o trabalho da cruz em nós. Assim mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. A gente vai ver isso então nas próximas reuniões. Só para que os irmãos tenham esse princípio importante. Tá certo? Então vamos agora, no pouco tempo que nos resta, vou ser bem objetivo com os irmãos, irmos a Colossenses e procurarmos aqui nesse livro um pouco de ajuda a respeito dessa distração do deleite de Cristo. Então, conforme nós lemos na primeira sessão, capítulo 2, os primeiros versículos, Paulo fala que nesse Cristo, que é o mistério de Deus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Quão rico é esse Cristo!
Ele é a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, todos os tesouros, não é? Agora, no versículo 4, ele começa a advertência, está vendo? Nos primeiros versículos, então, ele mostrou Cristo, agora ele vai falar das advertências, o que pode nos tirar o deleite dele, midianitas. Ninguém vos engane com raciocínios falazes. Primeiro, midianita. Sabe o que são raciocínios falazes? Argumentos atraentes. Irmãos, hoje não tem faltado no meio do povo de Deus argumento atraente. Sofismas. Ideias que têm aparência de verdade, mas não têm conteúdo de verdade. Isso é sofisma. Paulo fala em Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando nossa mente cativa à obediência de Cristo. Então, raciocínios falazes são argumentos atraentes. Coisas que parecem verdade, mas não têm conteúdo de verdade. Irmão, cada um de nós, eu e vocês, seremos distraídos de Cristo. Se esse midianita nos ganhar, argumentos atraentes, ideias, conceitos, e hoje há tanto na vida da igreja, há tanto no cristianismo em geral, há tanto em literatura, grande parte da literatura, infelizmente, nas livrarias evangélicas, uma grande parte é lixo, é misticismo, é legalismo, não é verdade? Argumentos atraentes, raciocínios falazes. Primeiro midianita. Tome cuidado, irmão. Sabe qual é a pessoa que é mais influenciada? É aquela que diz assim: eu nunca sou influenciado. Eu tenho uma mente tão adulta, tão madura. Deus nos criou como seres influenciáveis. Por isso, o provérbio: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Porque nós somos seres criados por Deus de forma influenciável. Então deixe de ser tolo. Não ache que você não é influenciável. Escolha bons amigos. Ande, amigo sou, companheiro sou de todos os que te temem, diz o salmista. Se você andar em aliança mais profunda com aqueles que não temem o Senhor, você vai ter problema. Às vezes você diz assim: não, eu vou puxá-lo para Cristo. Sobe numa mesa e deixa uma pessoa no chão. E tenta puxar aquela pessoa para cima da mesa. E ela vai te puxar para baixo, para você cair. Quem que tem mais tendência a obter sucesso? Quem está embaixo. Então tome cuidado nas alianças que você faz. Porque nós somos influenciáveis, e muito. No que você lê, no que você ouve. Aí você diz: não, eu sou maduro, isso aí é novela das 8, isso para mim é bobagem, eu posso assistir essa novela aí, não é? Irmãos, a maneira como Satanás vai ministrando os princípios dele, a normalidade da vida do mundo, o que é tão natural, não é? As possibilidades do amor, não é? Das relações humanas, o que ele vai mostrando através desses meios é um bombardeio. E nós não somos imunes a isso, nós somos influenciáveis, não é? Então nós temos que tomar cuidado com esse assunto, se somos sábios na vida cristã. Ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aqui é claro, em primeiro lugar, eu estou aplicando o princípio de forma geral, né? Mas em primeiro lugar, Paulo está falando dos sofismas, argumentos atraentes, pregações que têm aparência de verdade, mas não têm conteúdo. Seja um bereano, vá às escrituras, confira tudo, né? Tire as suas dúvidas, leve aos pés do Senhor. Não vá engolindo tudo que você ouve, né? Depois ele continua, no verso 6. Ora, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele arraigados, raízes, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. A doutrina dos apóstolos, está vendo a importância? Tal como fostes instruídos. Se vier aí pregadores de outro evangelho, como ele fala para os Gálatas, ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um evangelho além do que eu, Paulo, vos tenho pregado, reprova esse anjo, porque não é de Deus. Anjo não entende nada de evangelho. Fiquem com o meu evangelho, Paulo diz. Porque o evangelho que eu prego não recebi de homem nenhum, mas do próprio Senhor Jesus. Não é? Então ele diz: tal como fostes instruídos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, quão fundamental é isso, né? A doutrina dos apóstolos na vida da igreja.
Versículo 8. Cuidado, olha a advertência, mais um midianita. Que ninguém vos venha a enredar. A palavra original, sequestrar. Lançar a rede sobre. Há uma tradução, se não me engano, é Revista Corrigida, João Ferreira de Almeida, que diz: ninguém vos faça presa sua. Pessoas que fazem discípulos de si mesmos, que buscam glória pessoal. Ninguém vos faça presa sua, porque nós somos discípulos de Cristo e não de homem algum. Ninguém vos faça presa sua, vos venha enredar com a sua filosofia. Cuidado com a filosofia, irmão, muito cuidado. Há um cristianismo filosófico, atrapalhando, perturbando e arrasando a vida de muitos cristãos. Assim como há um cristianismo psicologizado, que prega o ego e o potencial do ego. Cuidado com a filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, a centralidade de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os colossenses estavam sendo perturbados por alguns de mentalidade gnóstica, que criam que Deus não é uma pessoa, mas é como um espírito impessoal, como o sol. E do sol emanam, então, vários raios que aquecem a terra. Então, entre Deus e nós, seres humanos, entre esse Deus, esse espírito místico, e nós, seres humanos, existem diversos mediadores. Os gregos chamavam de aions, intermediários, mediadores. Então, quando nós vamos adquirindo adequadamente, de forma esotérica, contato com esses mediadores espirituais, nós vamos conhecendo a Deus. A doutrina da maçonaria é assim, a doutrina da Rosa Cruz, a doutrina da teosofia e de muitas outras. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Há uma outra tradução que diz assim: nele recebestes vida completa. Estais perfeitos nele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Depois no verso 14, para adiantarmos um pouquinho. Verso 13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, removeu o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E tendo despojado, tirar as insígnias de autoridade. Como um general, quando vencia o outro, ele tirava aquelas insígnias de autoridade. Isso é despojar. Agora ele não é nada, ele é só um escravo, não é um general. Então tirou as insígnias. Foi isso que o Senhor Jesus fez na cruz com relação ao diabo. Tirou suas insígnias. Ele tinha o poder da morte, agora ele não mais o tem. O Senhor Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nosso Cristo. Aqui em Colossenses ele é mostrado com relação à cruz de duas maneiras. No capítulo 1 diz que pela cruz ele nos reconciliou, pelo sangue da sua cruz. E no capítulo 2 diz que pela cruz ele destruiu o diabo. Agora o versículo 16, então, entra em mais um midianita. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Talvez essa aqui não seja, assim, a melhor tradução. Porque o que esse termo quer dizer é que a realidade é Cristo. Então, aí foi colocado corpo, ou seja, a essência, o conteúdo. A realidade é Cristo. Então está dizendo lua nova, festa, sábado, isso ou aquilo. Todos aqueles preceitos judaizantes, aquilo é sombra. A realidade é Cristo. Ou o corpo, o conteúdo é Cristo. Tá certo? Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. O que seria isso? Legalismo. Outro midianita. Como nós precisamos nos desintoxicar disso? Em diversos aspectos. Diversos aspectos. Sermos reconduzidos a Cristo. Como sendo igreja de Deus, santuário do Deus vivente. Esse é mais um midianita, legalismo, judaizantes no meio do povo de Deus, que adoram lugares, dias, fazem regulamentos dietéticos,
né? De novo, preceitos da lei, como essa igreja judaico-cristã no nosso país. Versículo 18, mais um midianita. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Interessante, né? Pretextando humildade. Aquelas pessoas que querem parecer tão humildes, que são capazes de se orgulhar da sua humildade. Né? Irmão, verdadeira humildade na vida cristã não é você ter um pensamento correto a respeito de você mesmo, porque a humildade nem mesmo pensa em si mesma. A humildade só vê a Cristo. Esse é o humilde. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Ah, irmão, há uma literatura no nosso país, um livro, que se chama Encontro com Anjos. E o subtítulo desse livro, na capa, está escrito assim: como você pode alcançar uma comunhão mais profunda com o Pai Celestial mediante o encontro com anjos. Irmão, isso é misticismo. Isso é diabólico. Porque anjos não são intermediários na nossa relação com o nosso Pai Celestial. O único intermediário dessa relação é quem? O Espírito Santo. Pretextando o culto dos anjos. Enfatuado ou baseando-se em visões. O Senhor me falou. O Senhor me mostrou. Não é? Iluminados, entre aspas. Revelações extra-bíblicas. Quanto nós temos tido disso no meio do seio do povo de Deus, não é? Isso arroga uma autoridade profética, né, para a pessoa que fala. O Senhor me falou. Não é assim? Pretextando humildade e culto dos anjos. Baseando-se em visões. Há um autor, e esse eu quero citar o nome, me permita. E não se ofenda, por favor. Kenneth Hagin. Ele tem escrito muitos livros, estão aí nas bancas, místicos, que ele se arroga revelações extra-bíblicas, extracorpóreas, que foi arrebatado até não sei que nível e teve tal e tal visão de Deus, e descreve nos seus livros. Irmão, tome cuidado, jogue isso fora, porque toda a revelação de Deus está na sua palavra escrita. Não há nenhuma outra revelação a ser dada a nenhum servo de Deus, senão aquela que já nos foi dada nas Escrituras, que dizem respeito ao seu Filho. Então, baseando-se em visões, inchado, olha o midianita como ele é aí, nesse caso aqui, inchado, enfatuado. Quer dizer, ele se convenceu de que as coisas são assim, não é? Então ele está enfatuado, inchado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça. Há uma outra tradução que diz, não glorificando a cabeça. Claro, ele está glorificando a si mesmo. Não é? Ele é o profeta, o iluminado, o porta-voz de Deus. Não é? Não retendo a cabeça. Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E por último, então, para encerrarmos, um último inimigo. Aí em Colossenses capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, o beabá do mundo, o iniciozinho, os princípios rudimentares, porque se vivesseis no mundo, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, que dizem assim, não manuseis isto, e você vai ser mais santo. Não prove aquilo, e você vai ser mais santificado. Não toque aquilo outro, e você vai ser ainda mais santificado. Né? Isso se chama ascetismo, rigor ascético, achando que santificação é não tocar, não provar, não ir. Né? Ascetismo. Santificação é Cristo formado em nós. Não é não provar isso, não comer aquilo. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Verso 23. Para nós encerrarmos. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria. Por isso que elas são atraentes. Não é? Aquele homem assim, com aquela barbinha comprida, não é? Que só come cenoura o dia inteiro. Não é? Aquele ar assim de quem jejua 23 horas por dia. Não é?
não manuseis isso, não toques aquilo, não comes aquilo outro. Né? Quanto disso existe no meio do povo de Deus? Tais coisas têm aparência de sabedoria, como culto de... Não é culto de Cristo, é culto de si mesmo. E falsa humildade, e rigor ascético, mas não tem valor algum contra... Que versículo. Está dizendo assim, olha, sabe tudo isso que essas pessoas fazem? Não serve para nada. Não dá poder para elas lidarem com a sensualidade delas. Muito pelo contrário. Alimenta a sensualidade delas. Porque elas acham que elas são santificadas por essas coisas. Há uma outra versão que diz assim, que todas essas coisas não têm valor senão para a satisfação da carne. Né? Então, irmão, esses são alguns midianitas, alguns inimigos que nos tiram o deleite de Cristo. Mas como é bom nós, quando olhamos aqueles textos anteriores que partilhamos, saber que esse Senhor fiel, que nos chamou para a comunhão do seu Filho, Ele vai nos guardar no que concerne a Ele. Ele é perseverante de uma forma tremenda, soberana, né? Mas, paradoxalmente, Ele pede sim um cuidado e uma resposta do nosso coração. Um cuidado, uma resposta a esse amor atraente do nosso Senhor. Vamos que o Senhor possa usar a sua palavra com esse propósito, atrair o nosso coração para essa relação de amor. Nós somos dele. Nada vai satisfazer essa coilia interior, esse ventre, a não ser Ele mesmo. Nossa alma tem sede e só Ele pode saciá-la. Senhor, pela sua graça, nos ajude a conhecê-lo mais. Amá-lo, segui-lo, para a sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos tirou com o Egito e nos ensinou a andar como meninos, nos tomou nos teus braços. Nós pedimos ao Senhor que sejamos totalmente convencidos de que é o Senhor quem nos cura e de que a nossa doença somos nós mesmos. Mostra-te a nós, Senhor, cheio de graça e de verdade, para que vejamos a sua glória e sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Muito obrigado por tão grande amor, por tão fiel amor. Atrai-nos após ti, Senhor, nós te pedimos. Entregamos nossas vidas nessa noite mais uma vez na tua presença. Nos colocamos no teu altar. Trabalha nossas vidas, Senhor. Faze-nos inteiros para ti. O Senhor nos comprou. Nós te pertencemos. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.